Olá, eu sou a professora Aline Maria, sou professora da UNEB. Inicialmente, eu gostaria de saudar o professor Antenor Rita Gomes, todos os membros do Cultive, falar da alegria de me dirigir a vocês, ao meu departamento de origem da Universidade do Estado da Bahia, o Campus 4. De igual modo, eu queria cumprimentar o professor João Rocha, que é o diretor deste departamento, todos os coordenadores dos colegiados, dos cursos de graduação deste departamento, coordenadores de NUPES, de programas de pós-graduação e todos os membros do Cultive. Eu fui convocada a conversar um pouco com vocês sobre duas perguntas, mas não ficaria à vontade se eu não fizesse esses cumprimentos iniciais. Dado a importância que esse departamento tem na minha vida, na minha condição docente. Então, é com muita alegria que eu passo a conversar com vocês agora a respeito de um tema que este grupo de pesquisa tem se debruçado. Então, eu já denuncio a vocês que Antenor é muito provocador, né? Ele vai se lembrar, seguramente, que no final de 2003, 2004, a gente fez uma discussão meio de futurologia a respeito de uma produção da Folha de São Paulo, à época, perguntando como seria a escola nos próximos anos. E a gente fez uma discussão muito interessante com os estudantes das turmas aí dos cursos do departamento. E me parece que agora esse movimento gira e ele devolve para mim, né, essa discussão, coloca no meu colo. Então, prontamente eu aceito o debate na tentativa de contribuir com demais colegas que já fazem parte desse projeto. A primeira pergunta é muito interessante, né? O que os professores precisam aprender para continuar exercendo a docência pelos próximos 20 anos? Tá vendo que eu estou voltando ao exercício que a gente fez em 2003, 2004? Ou seja, ele é muito oportuno, esse exercício, ele é de fato atemporal. Eu diria que o maior aprendizado que a gente precisa construir é a crença de que a docência é desenvolvimental, ela se desenvolve, ela é socialmente referenciada. Então, portanto, ela não vai ficar imune às mudanças produzidas na sociedade. Então, se a sociedade se organiza muito calcada nas ferramentas tecnológicas, a docência não vai ficar longe disso, né? Ela terá um corpo próprio, sim, de conhecimento, de produção de conhecimento, da cultura própria do que é a docência, mas ela vai ser radicalmente afetada pelos modos como a sociedade se organiza em suas tecnologias, né? Então, se as pessoas casam, compram, rezam, mediados por tecnologia, com a docência não seria diferente, né? Esse exercício de que, de certo modo, o ato de existir, e a docência é um ato de existir profissionalmente, né? Como o ato médico é um ato de existir na profissão médica, a docência ela vai ser mediada por essa alteração, né? Que ela é uma alteração radical, no sentido de que ela reinventa as formas de fazer, de existir essa condição, mas que mantém sim o corpo próprio da docência, né? Então, numa tentativa de trazer ideias para que a gente continue exercendo a docência com responsabilidade para os próximos anos, é reconhecê-la como uma produção desenvolvimental, portanto, ela se desenvolve, ela não é fixa, ela se modifica, e ela se modifica muito pela forma como as sociedades se organizam, ela não fica imune, né? Se a sociedade muda, a forma de produzir essa docência também vai ser radicalmente alterada. Um outro conselho, eu estou na lógica do conselho, porque não é um congresso, né, conceitual, a gente está aqui num blá, 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 que eu achei também muito interessante a expressão desse mural tecnológico, é que a gente busque compreender a docência para os próximos 20 anos, olhando mais os exemplos fora da escola, fora das universidades, né? E o nome dessa atividade é reveladora. Por que esse mural é blá, blá, blá? Por que esse projeto é incubadora de docência? Não é à toa, vocês estão buscando elementos fora da gramática da escola, fora da gramática da instituição, porque compreendem, né, que essa ação própria, esse corpo próprio de ensinar, que é a docência, ele é radicalmente afetado por outras produções fora dele. Então, busquem
possibilidades, exemplos, saídas fora da escola, fora da universidade. O ato em si, ele não deixa de ter o seu sentido de profissão, né, de corpo de conhecimento, mas ele amplia muito a qualidade quando nós o compreendemos relacionado com o que está fora e não apenas o que está dentro. Então, buscar respostas, exemplos e possibilidades de ação da docência fora dela, eu considero que é muito oportuno para os próximos 20 anos.